Imagine por um momento você estar de frente a Pedro, líder da igreja, um dos maiores apóstolos e que conviveu com Jesus. Só que ele começa a dizer coisas que não condizem com a vida cristã. Você teria coragem de confrontá-lo? Paulo o confrontou. E tudo isso aconteceu em Antioquia. E aqui nós chegamos no episódio final dessa série. Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com vocês e que o Senhor lhe abençoe. Sejam todos muito bem-vindos, me sinto muito honrado com a presença de cada um que clicou nesse vídeo. Que a paz do Mestre esteja sobre vocês e que o Deus Todo-Poderoso possa falar no íntimo e no profundo do nosso coração, sempre por intermédio das Escrituras Sagradas, fortalecendo a fé, nos instruindo, nos alinhando ao propósito em sabedoria e restaurando a nossa esperança. Vamos embora lá terminar essa série hoje, Antioquia, o modelo do céu para a igreja, e não obstante, termina dessa forma, irmão, termina dessa forma, minha irmã, essa série com um confronto, e o versículo hoje para nossa breve reflexão encontra-se na Epístola de Paulo aos Gálatas. Quero ler com vocês Gálatas, capítulo 2, versículo 11. A palavra diz assim, Mas quando Pedro veio a Antioquia, tive de me opor a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. Irmãos, o contexto aqui é o seguinte, e eu creio que não é coincidência a série de Antioquia terminar dessa forma. Porque Deus deseja formar cristãos maduros, que tenham a capacidade, primeiro, de viver contrariedades, e segundo, se opor a situações, até mesmo palavras, conversas de pessoas que talvez até carregam autoridade, como Pedro, e precisam de uma correção. Essa palavra ela fala profundo ao nosso coração, porque Paulo atingiu essa maturidade. A pergunta é, você teria coragem de confrontar um pastor na igreja, um padre, alguém em que você estivesse um culto, assistindo uma missa, se ele falasse alguma coisa que vai contra as Escrituras? Bom, Paulo fez, e isso nos ensina muito, e é pensando nisso que eu quero fazer aqui as aplicações que são pertinentes a esse versículo, que nos ensina, irmãos, como amadurecer espiritualmente. A palavra vai começar dizendo assim, Gálatas 2:11. Mas quando Pedro veio a Antioquia, essa é a primeira observação que eu separei para o dia de hoje, irmãos. Pedro foi a Antioquia, houve uma discussão a respeito até mesmo daquilo que Paulo estava ensinando. E quando a multidão se juntou em torno de Pedro, ele mesmo sabendo a verdade, ele agiu pela conveniência. Mesmo depois de passado o tempo, de ter tido experiências com Deus, irmãos. Então Pedro chegar a Antioquia, revela para mim e para você a Escritura Sagrada, o texto, está ensinando para mim e para você que grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, passarão por lugares de confrontos. É Deus quem levará. Perceba a dinâmica deste cenário, não foi Paulo que foi até ele, foi Pedro que veio até ele. E Deus pode colocar pessoas em nosso caminho, irmão, que tenham coragem de nos confrontar, que tenham coragem de mostrar aquilo que nós não conseguimos enxergar e o quanto de errado nós estamos. É necessário nós termos assim, você tem um amigo que tem coragem de falar para você, não faça isso, não sai com essa pessoa, porque ela usa drogas e daqui a pouco você vai estar usando também, não vai para esse lugar, porque senão daqui a pouco você vai estar aparecendo com essas pessoas. Abrace essas pessoas. Tenha pessoas do seu lado que tenham coragem de falar a verdade na sua cara quando ninguém tem. Provérbios 27, versículo 6. O amigo leal fere com as palavras, mas o inimigo multiplica beijos. Perceba o quão força esse provérbio ganha nessa situação aqui de Paulo e Pedro que eles estão vivendo. E a sequência do texto mostra isso claramente, irmãos, porque a palavra vai dizer assim, tive de opor-me a ele abertamente. E nós vamos falar primeiro opor-me, irmãos. Isso quer dizer que Paulo resistiu a Pedro.
O texto está falando para mim, o texto está conversando com nós e está dizendo que Paulo não ficou de acordo com Pedro, mesmo Pedro sendo a liderança maior da igreja. Perceba isso, irmão. Resistência, oposição, justamente aquilo que é a verdade. Por quê, irmão? Porque o amor, ele também sabe confrontar. O amor, ele precisa confrontar. Quem ama não deixa a pessoa continuar caminhando por um caminho que vai dar em morte. Imagine uma pessoa, irmãos, andando por um lugar que ela pensa enxergar, quando na verdade está escuro, e o final daquela trilha vai dar num beco sem saída ou num abismo onde ela poderá até mesmo se machucar muito e quem sabe até perder a vida. Quem ama de verdade, irmão, guarda isso no teu coração. Isso é para qualquer pessoa, para qualquer esfera de relacionamento. Perceba que Paulo, nessa equação, ele é menor do que Pedro. Embora Paulo seja um gigante espiritual, Paulo está nos ensinando que não importa o grau de autoridade que a pessoa tenha sobre a nossa vida, nós precisamos ter a coragem de confrontar aquilo que contradiz. Nós precisamos ter coragem de confrontar aquilo que é incoerente. Nós precisamos confrontar as pessoas quando elas se levantam em mentira, em falsidade, em fingimento, em hipocrisia, em tudo aquilo que é conveniência. Você precisa falar para a pessoa, isso vai dar mal. E se ela ficar com raiva de mim, irmão Adson, você fez sua parte, você foi amigo. Ela não. Ela foi uma criança mimada que não aguenta ouvir a verdade. Você fez a sua parte. Não estou dizendo que precisamos, irmãos, ficar martelando na cabeça da pessoa dia após dia falando a mesma coisa. Não, você fez a sua parte. Fala uma vez. Jesus diz para nós em Mateus 18:15, se alguém pecar contra você, chame ele de lado a sós. Fale com ele a respeito do pecado. Se ele te ouvir, você ganhou, seu irmão. Perceba que Jesus diz, se ele te ouvir. Porque às vezes tem pessoas que não vão dar, irmão. Eu gosto, Martinho Lutero tem uma frase que eu não sei citar ela perfeitamente, mas eu sei a essência da frase. Ele diz que ele prefere ter ao seu lado 1000 mestres sábios e que o confrontam com a verdade do que, um mestre sábio do que milhares de bajuladores que ficam puxando o saco dele. E tem pessoas que gostam de ouvir aquilo que é macia, né, irmão? A palavra bonita e macia, né? Que amacia o ego. Não, nós não somos assim. E Paulo está nos ensinando. A palavra diz que ele se opôs abertamente. Então, o confronto verdadeiro, meu irmão, não acontece nas costas. É olhando nos olhos. Por quê? Quem fala nas costas se torna maldizente. Quem fala nas costas se torna fofoqueiro. Mesmo que esteja falando a verdade, irmãos. Quem diz que toda fofoca é falsa? Quem diz que toda fofoca é boato? Fofoca é falar de alguém que não está presente. Esse é o conceito de fofoca. Então não é conversa paralela que Paulo está chamando, ele está falando abertamente. Não é acaso, ele falou diretamente. E Tiago 5,20 vai nos ensinar, irmãos, que ele diz, lembre-se disso, se você converter um pecador do seu mau caminho, você terá salvado a vida dessa pessoa. Então, nós precisamos falar abertamente e nos olhos para a pessoa, e devemos ter em mente, conforme Tiago está nos dizendo, a recompensa de ajudar uma pessoa e de que Deus está olhando isso. Isso é o que importa mais. O que, Alisson? Deus olhar, irmão. Para terminar a palavra, termina dizendo assim, irmãos, eu quero terminar com grande alegria, creio que nós amadurecemos como igreja agora, diz assim, pois o que ele fez foi muito errado, não foi pouco errado, Paulo está falando, irmão, foi muito errado. E eles continuaram amigos, eles discordaram em tal ponto, continuaram liderando a igreja, continuaram com seus ministérios, meu irmão. E isso pode nos ensinar algo forte, profundo, justamente de que os nossos erros não podem nos definir para as pessoas também. E que nós devemos ter coragem de expor justamente isso que nos desagrada tanto. Agora, eu aprendo aqui, irmãos, quando Paulo diz que ele foi muito errado, que a autoridade, meu irmão, não torna ninguém intocável. Ser pastor,
ser presbítero, ser presidente, ser vereador, sabe? Não é um crachá permissivo para fazer tudo o que quer. É para exercer uma função, cada uma em sua atribuição, que condiz com um propósito para que a função foi criada. É apenas uma função. Então, se tem algum pastor destratando as ovelhas, irmão, repreenda ele na frente de todo mundo. Fale, pastor, a palavra diz que você deve corrigir com brandura as pessoas. Na frente de todo mundo, tem que ter coragem, irmão. Se está pregando heresia, levante no meio da igreja e fala, heresia! Porque nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo, porque ninguém tem coragem. Atos 5, versículo 29, irmão. Sabe? Diz que importa nos agradar muito mais a Deus do que aos homens, e experiência espiritual não nos torna imunes à correção. Pedro está nos ensinando isso, e eu chego a uma conclusão com relação a essa palavra, meu irmão. Quando a verdade ela está em jogo, o amor não se cala. Ele confronta para restaurar. Ele confronta a fim de chamar o pecador de volta para o caminho. Você já foi chamado a atenção por alguém? Escreva aí nos comentários quem foi o seu amigo aí. Eu quero saber quem foi essa pessoa corajosa que teve coragem de corrigir você. E você, já corrigiu alguém que estava caminhando no erro? Escreva aí também o que você fez. Não escreva a pessoa para não expor ela. Só se você tiver coragem também de se expor, irmão. Expor, irmão. E lembre-se sempre que em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, vai dizer: pregue a palavra a tempo e a fora de tempo, a fim de exortar todos aqueles que nos ouvem. E eu gostaria de deixar essa palavra hoje encerrando essa série com muita gratidão no coração, irmãos. Creio que sairemos daqui mais maduros. Muita gratidão por você ter assistido. Se não assistiu, clica aí na aba playlist e assiste todos os outros vídeos. Vai te edificar bastante. E que o Senhor lhe abençoe. Lembre-se sempre, meu irmão, a verdade, ela deve ser sempre dita. E a verdade, ela deve ser vivida a todo custo. Que os irmãos fiquem na paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.